Como ser um bom líder na empresa? Ter uma boa liderança é obrigatório para ter uma boa gestão de empresa e assim conseguir fazer com que toda a sua equipe fique motivada e inspirada, aumentando bastante a produtividade para conquistar todos os resultados e objetivos desejados. Tenha em mente que sem um bom ou uma boa líder, dificilmente uma empresa terá sucesso independentemente do seu porte. Por isso, conheça agora as nossas 15 dicas surpreendentes de como ser um bom ou uma boa líder na sua empresa do jeito certo. Pode acreditar! Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Ser líder é ter a capacidade de decidir, guiar, influenciar e inspirar as pessoas nas suas ideias e ações. É aquela pessoa que cresce quando os outros crescem com ele também. Bons líderes conseguem ser autoconscientes, ter uma boa comunicação, sabem ensinar e delegar tarefas adequadamente, incentivam o pensamento crítico e estratégico, reconhecem esforços, sabem escutar e aprender e são capazes de motivar todos os integrantes da equipe. No entanto, muitos profissionais não conseguem exercer sua liderança da maneira correta, e isso é muito perigoso, já que uma má liderança é capaz de trazer resultados bastante negativos no curto, médio e longo prazo para a empresa. Por isso, separamos aqui 15 dicas surpreendentes de como ser um bom líder da empresa. E se ficar até o final desse vídeo, vamos deixar uma sugestão que vai agregar bastante valor para você se aprofundar ainda mais neste assunto, combinado? 1. Tenha respeito sempre. Tudo começa pelo respeito. Respeitar cada integrante da sua equipe é obrigatório. Dessa maneira, todos se sentirão bem em cumprir suas tarefas, e as coisas fluem melhor automaticamente, bem como entender o sentimento do trabalho em equipe de verdade. Assim, além de respeitar todos, você será respeitado ou respeitada também. 2. Trabalhe a boa comunicação. Tenha uma comunicação clara e eficiente. Deixe muito claro todas as mensagens que deseja transmitir para sua equipe. Certifique-se que tudo ficou muito claro para todos os envolvidos. Dessa maneira, utilize uma linguagem, entonação, cadência e estilo que o seu público está mais acostumado. Assim, sua mensagem será entendida de forma rápida. 3. Comunicação transparente. E para ter uma boa comunicação que falamos agora, ter uma comunicação transparente e verdadeira é um dos pilares de uma boa gestão de pessoas. E é justamente aqui que muitas empresas acabam falhando. Desse modo, isso vale tanto para a comunicação da empresa para os colaboradores, bem como entre os próprios colaboradores. É preciso entender cada demanda e desenvolver os projetos de acordo com as suas exigências. Aqui, não se trata apenas das necessidades da empresa, mas sim como um todo, incluindo os interesses de cada membro da sua equipe. 4. Inspire sua equipe. Da mesma maneira, é muito importante inspirar sua equipe. Seja exemplo todos os dias. Quando um ou uma líder não passa essa inspiração para os outros, dificilmente o trabalho será bem realizado. Literalmente, não se pode esperar que a sua equipe trabalhe duro ou se comportem de maneira desejada se você não der o exemplo. Por exemplo, se demonstrar sua empolgação, interesse e trabalho duro com os objetivos da empresa, sua equipe vai se inspirar nas suas atitudes. Assim, agregará esse seu espírito no dia a dia e vai se envolver e trabalhar para atingir essas metas de forma genuína. 5. Foque no desenvolvimento da equipe. Acompanhar de perto como está o desenvolvimento de cada pessoa da sua equipe é muito importante. Compartilhar seus conhecimentos com eles é um ato de um bom ou uma boa líder. No entanto, é preciso dedicar parte do seu tempo para ajudar as pessoas da sua equipe a se desenvolverem e crescerem, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também. Isso pode acontecer, por exemplo, através de treinamentos, conversas pessoais, reuniões, em almoços ou intervalos, enfim. Ao mesmo tempo, acompanhar esse desenvolvimento faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Assim, você também aprenderá bastante conversando com cada membro. 6. Inteligência emocional. Em alguns casos, as pessoas poderão reagir de uma forma que você não tenha esperado, como por exemplo, de maneira agressiva ou até indiferente. Quando isso acontecer, não responda ou reaja da mesma forma. Mantenha a calma e postura e saiba que você consegue controlar apenas seus próprios sentimentos e comportamentos. Assim, quando continuar mantendo o respeito e não violar os direitos da outra pessoa,
Você ainda tem o direito de defender seu posicionamento. Caso contrário, haverão muitos desentendimentos e conflitos, o que será bastante negativo e não agregará nada a seu favor. E um assunto que pode te ajudar muito nisso é trabalhar sua inteligência emocional, que basicamente é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Trata-se da habilidade de saber lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos. Assim, gerir bem nossos relacionamentos. Logo, se quiser trabalhar bem sua inteligência emocional, assista nosso vídeo bem prático sobre isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Aceite críticas e opiniões. Outro ponto importante é aceitar críticas e elogios também. Saber receber feedbacks, tanto positivos quanto negativos, é fundamental para trabalhar sua comunicação assertiva sempre. Escute e analise cada opinião sobre você de forma humilde, construtiva e respeitosa. Nesse momento, seja coerente e tenha honestidade na hora de assimilar os feedbacks. Faça com que eles te ajudem a se preparar ainda mais. 8. Delegue as tarefas da maneira certa. Com a equipe definida e as metas e objetivos claros, agora é importante delegar as tarefas. E isso precisa ser feito de acordo com as habilidades e conhecimentos de cada membro da equipe. As pessoas tendem a se dedicar mais em suas funções quando suas habilidades e experiências são colocadas em prática e utilizadas. Logo, identifique os pontos fortes e fracos das pessoas da equipe. Assim, atribua as tarefas de acordo com o que achar mais adequado, de acordo com o conhecimento e talento de cada integrante do seu time. Pode ter certeza que esse passo é ignorado muitas vezes por gestores, e isso pode ser uma falha considerável. 9. Valorize as ideias. Muitas pessoas se sentem motivadas e felizes quando sentem que são ouvidas pelas outras pessoas. Dessa forma, entendem que sua opinião tem muito valor para a empresa. Por isso, valorize as ideias de cada colaborador ou colaboradora da sua equipe sempre. Mesmo que apareçam ideias que julgue não serem tão relevantes, valorize a atitude de cada um. Isso fará com que a sua equipe seja cada vez mais proativa e produtiva também. Do mesmo modo, incentive que as pessoas da sua equipe tenham um pensamento estratégico e crítico. Faça com que eles trabalhem e pensem de uma maneira que possa encontrar oportunidades e soluções no curto, médio e longo prazo. Assim, com esse tipo de pensamento, os colaboradores trabalham de modo menos automático, ou seja, terão uma preocupação e interesse maior em buscar sempre boas alternativas e caminhos promissores. 10. Escutativa. Saber escutar é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. Dessa maneira, acabam tendo conclusões precipitadas e até erradas. Logo, se souber escutar tudo que a outra pessoa tem a falar, de modo profundo e com muita atenção, você terá as informações necessárias para avaliar se é possível tirar alguma conclusão. Ou então, checar se algo não ficou tão claro e questionar o que ainda não foi abordado. Escutar o que os outros têm a dizer mostra que você está realmente interessado ou interessado no que a outra pessoa está dizendo ou tem a falar. Isso gera uma certa empatia pelo outro lado, o que deixa todos mais confortáveis para se expressar de maneira melhor e mais clara. E uma metodologia que pode te ajudar muito aqui é trabalhar a escutativa. Resumidamente, é uma técnica que ajuda a construir e manter um diálogo ou conversa eficiente, na qual o ouvinte consegue entender, interpretar e assimilar toda a mensagem que é transmitida pelo interlocutor, tudo de forma clara e sincera, ainda demonstrando um interesse verdadeiro e criando uma conexão real entre as pessoas. Então, se quiser entender como funciona e como trabalhar a escuta ativa, assista nosso vídeo bem prático sobre esse assunto. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 11. Feedbacks. Basicamente, feedback é uma resposta a um estímulo como uma forma de avaliação, ou seja, tem como objetivo avaliar e opinar sobre a realização de uma tarefa, por exemplo. Dessa maneira, não foca apenas no resultado, mas sim no desempenho, pontuando-se os pontos positivos e negativos sobre o que foi feito. Porém, sempre com o intuito de tirar lições para as próximas tarefas ou ações, tanto continuando trabalhando as coisas que deram certo, quanto encontrar pontos que precisam ser melhorados também. Logo, forneça feedbacks para sua equipe. Valorize pontos positivos do que foi feito, ao mesmo tempo aponte o que pode ser melhorado também. No entanto, faça isso com muita atenção, e não de forma aleatória ou impulsiva.
Tome cuidado na maneira de como passar um feedback para cada integrante da equipe. Em alguns casos, se não for feito da maneira correta, isso pode acabar frustrando e desmotivando as pessoas envolvidas. E a intenção do feedback é totalmente o contrário disso. Ele serve para incentivar as pessoas a continuarem realizando um bom trabalho. Além disso, os gestores precisam garantir que os feedbacks não sejam direcionados às pessoas, e sim nas suas ações na empresa. Isso é bem importante, porque desse modo evita que o feedback seja levado para o lado pessoal por parte dos integrantes da sua equipe. Fazendo isso, você manterá a motivação pessoal e profissional do time. Ainda apresenta direcionamentos e possíveis melhorias. 12. Reconhecimento e recompensa. Outro passo essencial é reconhecer os esforços da sua equipe. Isso é uma forma de mostrar a sua gratidão para todos, que todo o trabalho realizado está sendo muito importante para ser possível alcançar as metas e objetivos propostos inicialmente. Isso deixará sua equipe feliz, motivada e orgulhosa durante todo o processo. Muitas vezes as metas podem não ser atingidas. No entanto, reconhecer os esforços da sua equipe poderá mantê-la engajada em trabalhar melhor ainda para conquistar os objetivos nas próximas vezes. Ao mesmo tempo, é importante remunerar bem sua equipe de forma coerente. Ao atingir metas, por exemplo, oferecer benefícios como bônus, premiações ou até promoções ou aumento de salários costumam funcionar bem, e é algo bem justo a se fazer também. Dessa forma, você mostrará que todos os esforços realizados são valorizados e reconhecidos pela empresa. Como resultado, sua equipe se sentirá ainda mais motivada para continuar se empenhando mais todos os dias. Inclusive, ficarão orgulhosas deles mesmos. 13. Busque autoconhecimento. Basicamente, é o conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, é a consciência que temos de nós mesmos, ou seja, é conhecer a si mesmo, é o ato de olhar para você mesmo ou mesma. Fazendo isso, você terá uma base de direcionamento das suas características para entender como trabalhar seu desenvolvimento pessoal. Por isso, caso queira se aprofundar sobre este assunto, recomendamos muito assistir nosso vídeo prático sobre autoconhecimento. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 14. Assuma a responsabilidade sempre. Ter uma boa liderança significa também assumir a responsabilidade sempre, em todas suas decisões. Desse modo, é preciso sim ter coragem para enfrentar obstáculos e riscos, mas é claro, sempre de forma racional, planejada e coerente. 15. Estude. Estude sempre. Entenda quais são as áreas e assuntos que você precisa conhecer ou até aprimorar. Estudar é um pilar fundamental para aumentar sua base de conhecimento sobre diversos assuntos, ou seja, procure se aprimorar e esteja em evolução sempre. Isso te trará resultados tanto no curto, médio e principalmente no longo prazo. Assim, quanto mais você conhecer sobre algo, mais informações e elementos terá para tomar decisões. Da mesma forma, mantenha-se informado ou informada todos os dias. Entenda o que está acontecendo no mercado, na sua empresa e até na sociedade em geral. Ainda, fique a par das tendências também. Isso é essencial para antecipar e encontrar soluções ou oportunidades para o seu negócio. E conforme prometido, para complementar ainda mais este assunto, vamos recomendar aqui um vídeo que mostra quais são os principais tipos de liderança. Assim você conseguirá entender qual é o seu tipo e estilo de líder. Com certeza te dará uma base muito maior e sólida. Então, se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essas foram as nossas dicas de como ser uma boa líder na empresa. No entanto, elas não são as únicas, mas achamos obrigatórias para te ajudar a exercer sua liderança. Por isso, se tiver alguma outra dica que não falamos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos, tenha respeito sempre, trabalhe a boa comunicação, comunicação transparente, inspire sua equipe, foque no desenvolvimento da equipe, inteligência emocional, aceite críticas e opiniões, delegue as tarefas da maneira certa, valorize as ideias, escuta ativa, feedbacks, reconhecimento e recompensa, busque autoconhecimento,
Assuma a responsabilidade sempre e estude. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.